Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos apresentar e trabalhar alguns exercícios sobre retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Então, vamos aos exercícios. Então, pessoal, questão número 1, questão da FUVEST. Na figura adiante, as retas R e S são paralelas. O ângulo 1 mede 45 graus e o ângulo 2 mede 55 graus, com a medida em graus do ângulo 3. Então, primeira coisa, vamos colocar as informações dadas no enunciado na nossa figura. Então, o ângulo 1, ele diz no enunciado que mede 45 graus. E o ângulo 2 mede 55 graus. Então, primeira coisa, colocar na figura, para facilitar a nossa visão do problema, as informações trazidas no enunciado. Ele quer saber quanto mede esse ângulo número 3. Se nós prolongarmos essa reta, né, que forma o ângulo de 45 graus com a reta R, nós temos aqui embaixo, né, um triângulo. E nós vamos utilizar exatamente esse triângulo para resolver o nosso problema. Antes, vamos aplicar um conceito do qual as retas paralelas cortadas por uma transversal nos trazem. Bom, se esse ângulo aqui mede 45, esse daqui, esse ângulo daqui, né, que é um segundo ângulo do triângulo, vai medir quanto? Bom, se considerarmos, né, essa reta vermelha uma reta T transversal, né, que corta essas duas paralelas, né, e é o que acontece, o que acontece? 45 graus e esse ângulo aqui são que tipos de ângulos? São ângulos alternos, né? Estão de lados diferentes da reta T, alternos internos. E ângulos alternos internos, nós vimos no vídeo anterior que são iguais. Então, este ângulo aqui, né, que é o par alterno interno com o ângulo de 45 graus, né, formado pela reta T e a reta R, também é 45 graus. Assim, nós temos um triângulo, onde temos dois ângulos não adjacentes a um ângulo externo do triângulo. Pela propriedade do ângulo externo, nós temos que, se somarmos dois ângulos internos de um triângulo, a soma resulta no ângulo externo não adjacente a esses ângulos. Então, pelo teorema do ângulo externo, nós temos que 55 mais 45 resultará no ângulo 3. Assim, nós temos que o ângulo 3 é igual a 55 graus mais 45 graus, que é igual a 100 graus. Então, tá aí a resposta do enunciado. O ângulo 3 mede 100 graus.
Então, pessoal, as retas R e S são interceptadas pela transversal T, conforme a figura. Então, tem aqui a reta R, a reta S e a reta T, cortando essas duas retas. Qual o valor de x para que R e S sejam paralelas? Então, para que as propriedades que nós vimos no vídeo anterior, obtidas, ao analisarmos os ângulos correspondentes, ângulos alternos internos, ângulos alternos externos, ângulos colaterais internos e ângulos colaterais externos, para aquelas três propriedades que nós vimos valer, R e S devem ser paralelas. Então, as propriedades têm que existir aqui, quando nós verificarmos os ângulos, para que R e S sejam paralelas. Então, o que vamos fazer é aplicar as propriedades, para encontrar o valor de x. Então, aqui nós temos esse ângulo x mais 20 graus e aqui nós temos o ângulo 4x mais 30 graus. Esses dois ângulos, eles são ângulos que estão do mesmo lado de T, estão no interior de RS. Então, esses dois ângulos são colaterais internos. Ângulos colaterais internos possuem qual propriedade? Ângulos colaterais internos são suplementares, ou seja, se eu pegar um ângulo e somar com outro ângulo, a soma desses dois ângulos deve resultar em 180 graus. Então, temos que x mais 20 graus, que é o primeiro ângulo, mais o segundo ângulo, 4x mais 30 graus, tem que ser igual a 180 graus. Aí temos uma equação e assim conseguimos encontrar o valor da incógnita x. Então, vamos passar os números que não acompanham o x para o lado direito e os números que acompanham o x a gente deixa do lado esquerdo. Então, aqui do lado esquerdo vai sobrar o x mais 4x igual a 180 graus. 20 graus eu vou passar para o lado direito, menos 20 graus. 30 graus eu vou passar para o lado direito, menos 30 graus. Então, x mais 4x, 5x. 180 graus menos 20 graus, 160 graus. 160 graus menos 30 graus, 130 graus. O 5, que está multiplicando x, eu vou passar para o outro lado, dividindo. Então, nós temos x igual a 130 divididos por 5. 130 dividido por 5, nós temos que resulta em 26 graus. Então, está aí o valor de x para que R e S sejam paralelas. Vamos ao exercício número 3. Então, exercício número 3, calcule x na figura a seguir, onde R é paralela a S, que é paralela a M. Então, nós temos que a reta R é paralela a essa reta S, que é paralela à reta M. Então, temos que achar o valor de x, porém, antes temos que observar alguns fatos, Se nós prolongarmos nessa reta S, temos uma relação, Temos uma paralela, S, outra paralela R, cortada por essa reta aqui, que a gente pode chamar de T, T1, Vocês vão saber já por que eu estou chamando de T1. Quando eu chamo ela de T1 e analiso só a reta S e a reta R, nós temos que essas retas são cortadas pela transversal T1 e A e 30 graus são ângulos formados por essas três retas, a transversal e S e R
paralelas. Então, quando nós temos, né, a formação desses dois ângulos aqui, que eles estão no interior das retas paralelas e estão do mesmo lado da transversal, nós temos que A e 30 são colaterais internos. E ângulos colaterais internos nós sabemos que são ângulos suplementares. Então, 30 graus mais A é igual a 180 graus. Assim conseguimos descobrir o valor do ângulo A. Se passarmos o 30 para o lado direito, nós temos A igual a 180 graus menos 30 graus. Logo, o A é igual a 150 graus. Então, no lugar do ângulo A, eu posso colocar o valor dele, que é correspondente a 150 graus. Então, eu vou apagar o A e escrever no lugar 150 graus. Ótimo! Repare uma coisa, se nós analisarmos agora a reta S, que também é paralela à reta M, nós temos uma outra transversal, que faz relação com S e M. Essa daqui, essa transversal. Né? Nós temos uma segunda transversal que faz relação com S e M. Esquece R agora. Então, quando nós temos essa outra transversal que eu vou chamar de T2, nós temos que B e 40 são ângulos formados pelas paralelas S e M e essa transversal. Logo, nós conseguimos calcular o valor de B. Por quê? B e 40 são ângulos colaterais internos. Se eles são ângulos colaterais internos, eu sei que eles são suplementares e temos B mais 40 graus igual a 180 graus. Bom, consigo descobrir o valor do ângulo B. Se eu passar o 40 para o lado direito, nós temos que B é igual a 180 graus menos 40 graus. Logo, nós temos que B é igual a 140 graus. Então, assim, nós descobrimos também o valor do ângulo B. Então, nós podemos trocar o valor do ângulo B pelo seu valor em graus encontrado. Então, no lugar de B, eu posso escrever 140 graus. Bom, o que 150 graus, 140 graus e x têm em comum, né? Se nós juntarmos esses três ângulos, o que eles estão fazendo aqui de ângulo? Uma volta completa. Uma volta completa é caracterizada pelo ângulo de 360 graus. Então, significa que se eu juntar o 150 com o 140 e com o x, eu tenho que obter como resultado uma volta completa que equivale a 360 graus. Assim, conseguimos encontrar o valor de x. Então, vou passar o 150 e o 140 para o outro lado com sinais contrários. Então, nós temos que x é igual a 360 menos 150 menos 140. Bom, 360 menos 150, 210. 210 menos 140, nós temos que isso é igual a 70 graus. Assim, o valor de x, com a análise feita, equivale a 70 graus. Vamos ao exercício número 4. Então, exercício número 4. Determine x, y e z na figura a seguir,
tendo, né, como informação R paralelo a S. Né? Então a gente tem duas retas paralelas cortadas por duas transversais. Então, vou chamar essa primeira transversal de T1, essa segunda transversal de T2. E o que nós iremos analisar, né, em relação às transversais? Né? Nós vamos analisar as propriedades que nós vimos no vídeo anterior para, né, conseguir achar os valores de x, y e z. Então, se nós olharmos, né, para essa primeira transversal, nós temos a seguinte relação. Z, né, que está aqui, ele é correspondente com esse ângulo aqui, que eu marquei. Então, se eles são correspondentes, esse ângulo vermelho e o Z, então significa que esse ângulo também mede Z, né, tem o mesmo valor de Z. Bom, por que eu marquei aqui, né, esses dois ângulos correspondentes, né, que têm a mesma medida, né, pelas propriedades que nós vimos no vídeo anterior? Porque Z, aqui embaixo, e 150 graus formam um ângulo de 180 graus. Isso aqui é meia volta. Então, nós temos que 150 mais Z é igual a 180 graus. Assim, conseguimos descobrir o valor da incógnita Z. Né? Passamos o 150 para o lado direito, com o sinal contrário, menos 150. 180 graus menos 150 resulta em Z igual a 30 graus. Então, achamos o valor da incógnita Z e podemos escrever no lugar de Z 30 graus. Então, temos 30 graus. Agora, analisando a transversal T2, nós temos que 80 e esse ângulo aqui, que eu marco novamente em vermelho, são correspondentes, porque eles estão do mesmo lado da reta, um é interno, as paralelas, e o outro é externo. Então, esse ângulo aqui corresponde a 80 graus. Mas sabemos que y mais esse ângulo aqui, né, que é o de 80 graus, eles formam meia volta, eles estão sobre, né, uma reta. Então, nós temos que y mais 80 graus é igual a 180 graus. Bom, o 80 que está do lado esquerdo somando, eu vou passar para o outro lado, subtraindo. Então, nós temos y igual a 180 graus menos 80 graus. Logo, o y é igual a 100 graus. Então, temos o valor da incógnita Z e temos o valor da incógnita Y. Então, podemos substituir Y por 100 graus. Bom, analisando o triângulo, né, que nós temos aqui no interior das paralelas, nós temos o ângulo 80, o ângulo 30 e o ângulo x. Mas sabemos que se nós fizermos 80 mais 30 mais x, tem que resultar no ângulo de 180 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, 80 mais 30 mais x tem que ser igual a 180 graus. Então, passando o 80 e o 30 para o lado direito, teremos x igual a 180 graus menos 80 graus menos 30 graus. X é igual a 180 menos 80, 100. 100 menos 30, 70 graus. Então, nós temos Z igual a 30, Y igual a 100 e X igual a 70 graus. Vamos ao exercício número 5. Então, pessoal, exercício número 5, nas figuras, as retas R e S são paralelas. Qual o valor de x? Então, vamos primeiro ao item A. No item A, nós temos R e S paralelas, né? Só que numa configuração diferente do que a gente está habituado, mas são paralelas, continua valendo o que nós estamos estudando. E nós temos aqui transversais, né? Podemos utilizar, né, o prolongamento dessas transversais, quando a gente tem esse tipo de problema,
para achar os ângulos que nos ajudarão a fazer os cálculos das incógnitas, né, que nós queremos saber o valor em questão. Então, se, por exemplo, né, eu prolongar, né, essa minha transversal, né, o que nós vamos obter? Né? Eu tenho aqui uma transversal prolongada, né, a reta S, né, cortada por essa transversal. Vou colocar aqui de vermelho, né, cortada por essa transversal, e nós temos que esse ângulo aqui de dentro, né, desse triângulo aqui, ele é correspondente ao 42. Por quê? Esse ângulo, né, formado por a transversal e pela reta S, ele está na região interna e do mesmo lado da transversal. 42 está do mesmo lado da transversal e é externo, né, e é formado com a reta R. Então, esse ângulo aqui é o correspondente do 42. Então, aqui, esse ângulo ele também vale 42 graus. Bom, o 123 e esse ângulo aqui que eu vou marcar em vermelho, né, eles estão sobre uma reta. Então, 123 mais esse ângulo, né, estão formando o quê? Meia volta. Então, 123 e esse ângulo aqui que eu não sei qual é, se eu somar com esse ângulo aqui, tem que dar 180. Então, de 123 para 180, está faltando quanto? 57. Então, esse ângulo aqui de dentro equivale a 57 graus. Bom, temos um triângulo, dois ângulos internos, né, e um ângulo externo não adjacente a esses dois ângulos, né? Esse ângulo aqui, o X, ele é externo, né, a esse triângulo formado aqui. Então, nós temos, pela propriedade, né, do ângulo externo, que o X, né, que ele é ângulo externo, é igual à soma dos dois internos. Ele é igual a 42 mais 57. 42 mais 57 é igual a 99 graus. Então, tá aí o valor de X para a letra A. Letra B. Então, na letra B, né, nós temos as paralelas R e S, né, e temos, né, transversais que podem ser prolongadas, né, para nós analisarmos e usarmos as nossas propriedades. Então, se, por exemplo, prolongarmos essa transversal, o que nós podemos concluir? Né, que nós temos o X, eu só vou chegar ele um pouquinho para cá, né, o que nós podemos concluir? Bom, se nós analisarmos SR e essa transversal, nós temos que o ângulo 2x ele tem um correspondente bem aqui. Se esse ângulo vermelho que eu marquei ele é correspondente ao do 2x, então ele vai valer aqui 2x. Então, nós temos aqui um triângulo, dois ângulos internos e um ângulo externo não adjacente, né, não junto dos ângulos internos. Então, pela propriedade do ângulo externo, né, nós temos que a soma dos dois ângulos internos tem que dar o ângulo externo não adjacente a esses internos. Então, nós temos x mais 2x igual a 114. X mais 2x, 3x. Isso é igual a 114. O 3 que está multiplicando x, eu vou passar dividindo. Então, nós temos x igual a 114 graus dividido por 3. 114 graus dividido por 3 é igual a 38 graus. Então, tá aí a resposta do item B do exercício número 5. Então, vamos ao item C. Então, no item C também temos, né, duas retas paralelas
e transversais que podem ser prolongadas para nós aplicarmos as propriedades. Então, né, nós podemos prolongar, né, essa transversal aqui, né, e esse ângulo em azul que eu estou marcando aqui, ele é correspondente com 60 se nós analisarmos essa transversal e as paralelas. O ângulo azul está interno, né, as paralelas, e o 60 externo, e eles estão do mesmo lado da reta transversal. Então esse ângulo aqui, sendo correspondente do 60, é igual a 60 graus. Bom, esse ângulo daqui, que eu estou marcando agora em azul, né, ele é oposto ao 20 graus. Se ele é oposto pelo vértice, né, ao 20 graus, então esse ângulo aqui também vai ser um ângulo de 20 graus. Logo, nós temos um triângulo, dois ângulos internos e um externo, né, não adjacente aos internos. Então, pela propriedade do ângulo externo, nós temos que a soma dos ângulos internos resulta no ângulo externo não adjacente aos ângulos internos. Então, nós temos que x é igual a 20 mais 60, então logo x será igual a 80 graus. Vamos ao item D. Então, no item D, temos RS de novo paralelas, né? E temos esses ângulos aqui, 70, 130 e 90 graus. Queremos achar o valor do ângulo X. Então, como nós vamos encontrar o valor do ângulo X, né? Vamos prolongar, né, primeiro essa transversal aqui, né, corta R e S. Bom, ao prolongarmos, né, essa transversal, nós temos as seguintes informações. Bom, essa figura aqui de dentro é um quadrilátero, né? Eu tenho 4 lados, 1, 2, 3, 4. E sabemos que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Então, se eu somar esse ângulo com esse ângulo com esse ângulo aqui, nós vamos achar o valor de 360 graus. Então, nós vamos utilizar, né, as nossas informações para descobrir esses ângulos, utilizar o fato de que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus para encontrarmos o valor da incógnita x. Então, né, nós temos que x tem um correspondente, né, observando a transversal e as paralelas, tem um ângulo correspondente aqui. Como x é externo, o ângulo interno, né, de mesmo lado da transversal é o seu correspondente. Então temos que aqui nós temos o x. Bom, nós temos além disso, né, que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus também. Por quê? Esse ângulo e esse daqui são opostos pelo vértice. Além disso, né, nós sabemos que 70 e esse ângulo aqui formam um ângulo de 180 graus. O vermelho e o 70 estão sobre uma reta. Então, de 70 para 180 graus, faltam 110 graus. Então, nós temos esse ângulo, temos o ângulo de 130 e temos o ângulo de 90 graus. O que não temos é esse ângulo aqui, que eu vou chamar de y. Porém, se eu descobrir quem é o y, eu consigo descobrir quem é o x, porque o x e o y são suplementares. Então, eu vou fazer a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Eu tenho 110 mais 130 mais 90 mais y, né, que são a soma dos ângulos dos ângulos internos de um quadrilátero, que tem que dar igual a 360 graus. Assim, né, 110 mais 130 resulta em 240, 240 mais 90 resulta em 330.
Então, o 330 que está do lado esquerdo, eu vou passar para o lado direito, subtraindo. Então, nós temos que 360 menos 330 é igual a 30 graus, que é o valor de y. Então, o y é igual a 30 graus. Então, no lugar do y, eu vou colocar 30 graus. Só que o y é o ângulo suplementar do x, né? Se eu somar os dois, tem que dar o quê? Se eles estão sobre a mesma reta, eles têm que resultar a soma deles, né, em 180 graus. Logo, nós temos que x mais o y, que é 30 graus, tem que ser igual a 180. Né? Passando o 30 para o outro lado, nós temos x igual a 180 graus menos 30 graus. 180 menos 30 igual a 150 graus. E assim encontramos o valor do ângulo x. Vamos ao exercício número 6. Bom, exercício número 6, né? Questão da Sesgran Rio. As retas RS da figura a seguir são paralelas cortadas pela transversal T. Se a medida do ângulo B é o triplo da medida do ângulo A, então quanto é B menos A? Então, as informações que o problema nos traz, nós vamos utilizar para resolvê-lo. Então, nós temos que a medida do ângulo B é igual ao triplo da medida do ângulo A. Então, o ângulo B é 3 vezes o ângulo A. Além disso, nós temos a informação, né, na figura de quem são os ângulos A e B na configuração de duas retas cortadas por uma transversal. Bom, o A, né, ele é um ângulo que está na área externa, o B é um ângulo que está na área interna, né, as paralelas, e nós podemos, né, escrever, né, por exemplo, o A de outra maneira. O correspondente do A é esse cara aqui. Então, se esse cara aqui é um ângulo correspondente ao ângulo A, significa que ele também mede A, né? Ele tem a mesma medida do ângulo A. Bom, só que o B e o A, eles são o quê? Eles são dois ângulos, né, que estão sobre uma mesma reta, e esses dois ângulos, se a gente somar eles, tem que dar quanto? Tem que dar 180. Então, nós temos que B mais A é igual a 180. B e A são ângulos suplementares por essa configuração. Então, né, o que nós temos aqui? Nós acabamos de montar um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então, para encontrar os valores dos ângulos A e B, nós resolvemos o sistema montado. Então, né, só colocando, né, o sistema de uma outra forma, eu vou passar o 3A, que está aqui do lado direito, para o lado esquerdo, e nós teremos a seguinte configuração do mesmo sistema: B menos 3A igual a 0 e B mais A igual a 180. Bom, temos aí o nosso sistema que eu vou resolver pelo método da adição. Eu vou multiplicar, né, o sistema, a equação primeira, né, da primeira linha do sistema por menos 1, todos os lados. Então, B vezes menos 1 vai me dar menos B. Menos 3A vezes menos 1 vai me dar mais 3A. 0 vezes menos 1 continua sendo 0. Aqui nós temos B mais A igual a 180 graus. Então,
Pelo método da adição, nós podemos somar menos b com mais b vai dar 0. 3a mais a vai me dar 4a. 0 mais 180 vai me dar 180 graus. Então aqui nós temos 4a igual a 180 graus. O 4 que está multiplicando a, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então nós temos que a é igual a 180 graus divididos por 4. 180 dividido por 4 resulta em 45 graus. Então assim nós encontramos o valor do ângulo A. E o ângulo B? O ângulo B é o triplo do ângulo A. Então B é igual a 3 vezes o ângulo A. Mas o ângulo A é 45 graus. Então o B é 3 vezes 45 graus, que resulta em 135 graus. E assim encontramos os valores dos ângulos A e B. A mede 45 graus, B mede 135 graus. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de exercícios sobre o conteúdo de retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo, tenham entendido os exercícios que trabalhamos durante essa videoaula e eu espero por vocês nos próximos vídeos com mais conteúdos e exercícios da matemática do 8º ano do ensino fundamental. Um forte abraço, fui!